Oi, gente! Hoje eu tô aqui com o meu livro da Montanha Mágica. Nós teremos hoje o primeiro encontro da nossa leitura coletiva com os membros lá do meu blog. Nós estamos fazendo a leitura coletiva dessa obra-prima aqui, leitura maravilhosa. Hoje é dia de conversarmos sobre os 3 primeiros capítulos. E eu tava aqui fazendo algumas anotações, né, para compartilhar com o pessoal. Tava relendo algumas coisas que eu tinha anotado durante a minha leitura. E eu queria compartilhar com vocês uma reflexão, porque assim, quem já, né, aí minimamente já pesquisou sobre a Montanha Mágica sabe que o seu tema principal é o tempo, né? É um estudo sobre o tempo, sobre a natureza do tempo. O próprio Thomas Mann, em uma entrevista que ele deu, uma palestra que ele deu nos Estados Unidos, ele falou isso, né? Que o tempo o tempo, além de ser o conteúdo do seu livro, o estudo sobre a natureza do tempo, o tempo também ele interferiu na própria escrita da obra, porque o Thomas Mann levou 12 anos, né, para concluir aqui esse livro. Ele começou a escrever logo após a morte em Veneza, ali em 1912. Aí depois veio a Primeira Guerra Mundial, em 1914, né? Ele estava ainda no começo da escrita desse livro. E ele acabou dando uma pausa ali na escrita. E tanto esse tempo, né, quanto a questão da guerra alterou significativamente o conteúdo também da obra. Então a gente vê aí o tempo, além de ser um tema filosófico, que é muito abordado aqui no livro, o próprio tempo agindo na escrita do autor, né? Mas, assim, eu tava refletindo sobre isso, mas não é só sobre o tempo que a Montanha Mágica fala, né? Tem um outro tema que também é muito significativo aqui dentro do livro, que é a morte. A morte, ela é um tema muito importante, né? Aqui dentro do livro, né? E ela vai também... A própria morte, a própria questão da doença, ela também vai interferir na experiência de tempo dessas pessoas, né? Então, assim, existem todas essas nuances. Sobre o tempo, aqui logo no início, no propósito, o Thomas Mann ele vai abordar diversas temporalidades, né? Ele vai nos informar que não se trata de um tempo cronológico, né? Ele vai falar sobre uma dualidade do tempo, ele vai já nos dar essa informação de imediato, né? Ou seja, um tempo ali cronológico versus ali um tempo psicológico, né? Ele vai também nos dar um tempo histórico, né? Ele vai nos situar um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, ele já vai nos colocando desde o propósito, que é o iniciozinho aqui, antes do primeiro capítulo, ele já vai nos colocando essa informação de que o tempo é plural, né? O tempo, ele é plural. E a natureza do tempo é algo que é discutido desde, né, séculos e séculos atrás. E assim, não existe uma resposta unânime para esse tema, né? Então, acaba que a gente sente muito isso, cada época vai ter a sua visão sobre esse tempo. E inclusive essa visão do tempo, né, que depende muito, cada época vai ter a sua, cada pessoa também vai ter sua experiência com o tempo de forma subjetiva. Essa questão dessa questão da época é também muito interessante, porque se a gente for ver, os gregos, eles tinham uma concepção circular do tempo, né? E já com o cristianismo, a gente já passou a ter uma visão linear do tempo, né? Início, meio e fim, né? Nascimento, envelhecimento, morte. Então, assim, o tempo é algo que ele não é único, né? Ele é plural e cada época e cada pessoa vai ter a sua experiência com o tempo e vai chegar às suas conclusões acerca desse tema, né? Então, isso vai ser muito debatido aqui na Montanha Mágica. E a gente percebe muito isso nos nossos dias de hoje, né? Essa nossa questão com essa hiperconectividade, né? Tudo muito... tudo muito
instantâneo, né? É tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo. Se a gente pensar que alguns anos atrás a gente precisava enviar uma carta para a pessoa e esperar aí, né, alguns dias para que a pessoa recebesse a carta, para que a pessoa lesse a carta, lhe respondesse a carta, e hoje em dia a gente tem isso de forma instantânea. Então, a gente percebe que essa hiperconectividade, né, essa nossa época atual de hiperconectividade mudou a nossa forma de lidar com o tempo. Parece que o tempo ele ficou, né, aí mais encurtado, né? É tudo muito rápido, é tudo muito acelerado. Sobre essa sensação, né, desse tempo que não espera, desse tempo que precisa estar sempre correndo, afinal de contas, tempo é dinheiro, né? Essa é a nossa mentalidade hoje, né? De hiperconectividade, de superprodutividade, tempo é dinheiro, né? Então o tempo não se pode esperar, né? A gente tem que sempre estar ali no modo 2x na vida, né? E eu estava refletindo sobre isso porque a Montanha Mágica, ela é uma obra muito binária. Sobre essa questão, olha, do tempo, essa questão da morte, né? Sobre essa questão da própria modernidade, né? Como isso foi surgindo, assim, como essas percepções foram mudando. A gente tratou isso, assim, lá no grupo, no nosso grupo da nossa leitura coletiva, de uma forma bem completa, né? A gente foi debatendo esses conceitos prévios antes da gente entrar no romance, justamente para a gente conseguir perceber essas nuances no texto ficcional aqui do Thomas Mann, né? Então, assim, em relação a essa experiência temporal, a gente viu aqui nesses 3 primeiros capítulos que Thomas Mann, ele era um admirador da teoria de Einstein, né, da relatividade, né, aquela teoria do contínuo espaço-tempo, espaço que se transforma em tempo. Essa vai ser uma concepção que o Thomas Mann vai trabalhar aqui dentro da obra. A gente percebe isso já de início. Ele era um admirador da teoria de Einstein. Outra coisa que é importante, essa época, né, da escrita aqui desse livro, é a época do surgimento da psicanálise, é a época da pulsão de morte de Freud, né? Então, assim, a psicanálise, ela estava ali borbulhando na sociedade, né? Era, inclusive, debatida popularmente, assim, digamos. Então, a psicanálise estava ali borbulhando, né? Os conceitos de Freud, principalmente essa questão da pulsão de morte e tudo. E a gente vê que isso também é trabalhado. A gente tem um personagem aqui dentro da Montanha Mágica, ele tem 2 médicos, né? Que a gente vê essa visão bem cientificista, né? E um outro médico que a gente já vê essa visão mais psicanalítica, né? Que da dissecação psíquica, que é o método que ele utiliza lá no sanatório, que o sanatório não é um local para loucos, né, mas um local de repouso para cura de doenças pulmonares. É uma espécie de spa ali para os ricos irem passar um tempo e se curar de algumas doenças, né? Principalmente a tuberculose, que era a doença que é mais trabalhada aqui. Então, assim, todos esses conceitos, eles são importantes e a gente vai vendo dentro da obra. Mas o que eu queria trazer de reflexão hoje era em relação a essa questão do tempo, porque acontece logo no início uma coisa que me chamou muita atenção. Inclusive, eu debati isso no grupo também com o pessoal, que é uma experiência de suspensão do tempo, né? O Hans Castorp, ele vai para a montanha para visitar um primo, né? Ele vai inicialmente para passar 3 semanas lá na Suíça, nos Alpes suíços, para visitar um primo que está internado se tratando de tuberculose. E o Hans, ele vai questionar o primo dele ali no início sobre a vivência nesse local. E o Joaquim, ele vai dizer, vai acontecer esse diálogo entre o Joaquim e o Hans.
E era isso que eu queria trazer de reflexão e que a gente meditasse em cima disso, porque eu acho isso muito atual. Ele vai dizer assim: mas o tempo deve passar depressa para vocês aqui, opinou Hans Castorp. Depressa ou devagar, como queira, respondeu Joaquim. Ele não passa de modo algum, sabe? Aqui não há tempo, nem vida, não há coisa alguma. Ou seja, há essa experiência de uma suspensão do tempo, né? Aqui não há tempo, né? Ele nem depressa nem devagar. Aqui o tempo não passa porque não há tempo. É como se houvesse essa suspensão temporal. E essa suspensão temporal, a gente vai ver que ela é muito causada pelo tédio, por essa experiência do tédio. Esses 3 primeiros capítulos, a gente vai ver que o que mais acontece aqui na Montanha Mágica é nada, né? A Montanha Mágica, ela é uma obra que praticamente não tem ação alguma, né? Eles têm uma rotina aqui de pacientes, onde eles passam muito tempo em repouso, eles passam muito tempo medindo a temperatura, né, anotando as próprias temperaturas, ou eles estão no refeitório, né, ali confraternizando, se socializando, né, de alguma forma com os outros pacientes. Então, assim, há uma experiência muito profunda de tédio, de vazio, de nada, né? Não tem uma ação. E esse tédio causa essa suspensão do tempo. E eu estava refletindo sobre isso, que é algo muito difícil pra gente, né? Ter essa experiência de vazio. E assim, essa monotonia eterna que ocorre aqui na montanha, nesses 3 primeiros capítulos, isso fica muito claro, né? Essa pasmaceira, essa monotonia, essa mesmice, esse nada, esse tédio, esse vazio que suspende o tempo, que leva, né, eu li o Joaquim, que está ali há muito tempo já, ter essa experiência de que o tempo ele simplesmente não existe lá. Essa experiência com o tédio é justamente isso que provoca, que abre espaço para que reflexões aconteçam. Esse livro, além dele ser um romance de formação, um Bildungsroman, além dele ser um romance de tempo, além dele ser tudo isso, ele é um romance filosófico. Ele é um romance onde terão profundas discussões filosóficas, né? A gente já, nesses 3 primeiros capítulos, a gente já conheceu um desses pedagogos, né, do Hans, que é o Settembrini. A gente já conheceu um personagem que é um personagem ideia, né? É um personagem que vai nos apresentar um ponto de vista, que é o ponto de vista iluminista, né, da racionalidade, da valorização da ciência. Então, a gente já conheceu esse personagem. E, assim, essas profundas discussões filosóficas que elas acontecem aqui na Montanha Mágica, ela só é possível pela experiência com o vazio. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Essa experiência de tédio, essa experiência de nada, essa experiência de vazio é o que provoca, abre espaço para que as reflexões surjam. Tanto é que no final desse capítulo 3, mais lá pro final, a gente vai ver uma discussão entre o Hans e o Joaquim sobre a natureza do tempo, e a gente vai ver muito bem, muito claro ali, que os argumentos do Hans, eles vão sendo assim gradativamente melhores elaborados. Quanto mais tempo ele tá ali no sanatório, mais tempo ele tá vivenciando essa experiência de vazio, mais bem elaborados estão se tornando os seus raciocínios. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar, mas é mais ou menos dessa forma. E por que eu acho isso muito atual? Acho isso muito atual e eu acho isso muito necessário a gente se atentar, porque é muito difícil para os nossos dias, para nós hoje experimentar, né, viver essa experiência de vazio, né? Nós estamos sempre correndo atrás de algo, a gente está sempre querendo preencher todo o nosso tempo, todo o nosso
espaço, a gente não consegue abrir espaço para o tédio, a gente não consegue abrir espaço para o nada. E a gente está sempre ali, ou preenchendo com um curso, com um trabalho, com qualquer coisa que seja, mas a gente não consegue abrir espaço para o tédio, para o vazio. A gente percebe isso muito bem com o celular, gente. Observem num restaurante. As pessoas não conseguem simplesmente pararem e não fazerem nada enquanto um prato chega no restaurante. Todo mundo saca o seu celular e fica ali feito múmia, né? Assim, sei, né? Não é nem múmia, quer dizer, é assim, feito robô, né? Robotizado mesmo. Esse excesso de superficialidade que a gente vive, né? Esse excesso de superficialidade, essa falta de habilidade de lidar com o tédio, com o vazio, não abre espaço para que a gente tenha discussões como essas discussões que acontecem na Montanha Mágica. Não abre espaço. E o que eu acho que é o grande dano... Eu tô pensando agora aqui que eu tô falando tanto sobre essa questão de... eu tenho falado, né, tanto sobre essa questão de minimalismo digital, de não ter rede social, de ficar minimamente, de ficar conectada o necessário para a minha vida fluir, né, sem exageros e sem querer colocar essa hiperconectividade como uma grande parcela na minha vida. Eu tenho falado tanto isso que eu tô começando a achar que eu tô monotemática, mas assim, eu acho que essa reflexão ela é muito pertinente, porque assim, para mim, essas reflexões filosóficas, elas só são possíveis por essa suspensão do tempo, por essa experiência com nada, a experiência com vazio, que é algo que a gente não consegue ter. E para mim, o principal dano que isso causa é nos tornarmos pessoas extremamente reativas. Extremamente reativas. Se observarmos, a gente não consegue, hoje em dia, parar um minuto para simplesmente deixar algo acontecer ou simplesmente parar e dizer, eu não vou fazer nada diante dessa situação. Eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer nada. Não, parece que é sempre a vida está exigindo uma ação da gente. A gente tem que estar sempre reagindo a algo. A gente tem que estar sempre nos posicionando sobre algo. A gente tem que estar sempre tomando uma atitude sobre algo. Quando a gente não consegue simplesmente parar e dizer, não, eu não vou fazer nada diante dessa situação, desse pensamento, dessa opinião, seja lá o que for. Eu não vou fazer nada. Porque o não fazer nada pra gente é muito difícil. E eu acho que isso é o que torna, pelo menos nesse início de leitura para mim, espero voltar aqui para comentar mais capítulos com vocês, mais outros momentos de leitura da Montanha Mágica com vocês. Mas assim, essa experiência com o vazio, abrir espaço para isso nas nossas vidas, abrir espaço na nossa vida para a gente ter essa experiência com o tédio, para a gente ter essa experiência com o vazio, e com isso a gente ter uma postura diante da vida menos reativa e mais reflexiva, para mim já valeu a leitura desse romance, dessa grande obra-prima que é a Montanha Mágica. Então, a própria leitura da Montanha Mágica, ela é uma leitura difícil para a contemporaneidade. Eu já falei sobre isso no vídeo que eu falei dos meus livros favoritos, que eu falei sobre o Proust. O Em Busca do Tempo Perdido do Proust, eu falei lá que eu não considero um livro para todo mundo. Não porque ele seja um livro difícil. Eu acho que ele é um livro difícil para os dias de hoje, porque justamente por essa nossa dificuldade de lidar com a lentidão, com a inação. É difícil pra gente hoje lidar com isso. E o romance do Proust exige um leitor assim. A Montanha Mágica exige um leitor assim. Exige que o leitor, ele simplesmente acompanhe o fluxo de pensamentos, porque não vai ter ação. Sabe? E assim, eu acho que é difícil pra gente, e eu acho que é por isso que aquilo que eu falei, né, que o Em Busca do Tempo Perdido acabava não sendo um livro para todo mundo, porque a gente precisa
assim como na Montanha Mágica, tá minimamente consciente de que a própria leitura dessas obras é uma atitude contraintuitiva para nossa época, entende? A própria leitura dessas obras é um ato revolucionário, digamos assim. É contraintuitivo para a nossa época de superprodutividade, que a gente tem que ler 50 livros no mês, que a gente tem que, vamos para frente, tem que fazer, já tem outro curso ali para fazer. E simplesmente você parar e acompanhar o Proust ali falando 50 páginas sobre um jantar, não é para qualquer leitor. É nesse sentido que eu quero dizer que não é para todo mundo. É porque você precisa, para se aventurar nessas obras, estar disposto minimamente a viver essas experiências do nada, essa experiência do vazio, essa experiência do tédio, se entediar com as coisas. Se entediar com as coisas é saudável, gente. A gente precisa. Porque, aqui como eu falei nessa passagem que eu li aqui na Montanha Mágica, é justamente essa experiência de nada que proporciona reflexões profundas. Então, assim, o que eu queria deixar para abrir aqui a minha leitura da Montanha Mágica, desses 3 primeiros capítulos, de deixar de mensagem, era isso. Procuremos abrir espaço para o vazio nas nossas vidas, né? Abrir espaço para experimentar se observem como vocês agem diante de uma experiência de tédio. Geralmente, a gente recorre para a tecnologia. Geralmente, a gente foge pro celular, né? Assim, a gente vai para as redes sociais, a gente vai rolar feed, Então, é bom a gente se observar nesses momentos, porque esses momentos, eles são muito valiosos para que a gente consiga refletir mais profundamente e a gente ter uma atitude menos reativa diante da vida. Às vezes, o que a vida exige da gente é que simplesmente a gente não faça nada, sabe? E a gente precisa ter essa habilidade, que é muito difícil nos tempos de hoje, mas a gente precisa treinar. Quer um bom começo? Pegue a Montanha Mágica para ler. Pegue as descrições hiper detalhadas e belíssimas que o Thomas Mann faz aqui. Olha, a descrição que o Thomas Mann faz aqui da vista do trem que leva o Hans Castorp até a montanha é belíssima. É belíssima. Então, pegue essas descrições, pegue a Montanha Mágica para ler. Um calhamaço aqui de mais de 800 páginas, onde praticamente não acontece nada. E experimente e viver essa experiência da lentidão, essa experiência do vazio, essa experiência da inação. E abra espaço na sua vida para que isso também aconteça, para que esses espaços de vazio surjam. Porque isso vai fazer a gente ter, como eu disse, né, uma postura mais reflexiva e assim até mais assertiva mesmo diante das coisas, né, diante da vida, diante da nossa realidade. Então era isso que eu queria deixar de mensagem. Vou já terminar de me preparar aqui para o encontro com o pessoal da LC e nas próximas metas eu tento voltar aqui para falar mais alguma coisa com vocês.